Falar de COP30. Agora sim, Piotr, agora vem. O primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz, disse que a delegação do país ficou contente por deixar Belém depois da participação na COP30. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Merz havia participado da cúpula de líderes em Belém nos dias 6 e 7 de novembro e prometeu apoio ao fundo Florestas para Sempre, mas sem especificar o valor da doação, que, aliás, Silvio, nem chegou o valor da doação por parte da Alemanha. Agora cometeu um sincericídio o primeiro-ministro ali. Nos perdoe quem está acompanhando a gente pela rádio, mas fizemos aqui a exibição do vídeo do primeiro-ministro com a legenda em português. Ele disse claramente que perguntou ali aos jornalistas se gostariam de voltar ao Brasil. Ninguém levantou a mão. Eu acho que foi talvez o maior ou um dos maiores, porque é um governo que, de fato, só deu vexames internacionais. Agora, essa COP, ela reuniu o menor número de autoridades, teve problemas de infraestrutura. O nosso Carlo Cauti, que esteve lá, descreveu isso ao longo de toda a semana. Problemas, de fato, básicos e vexatórios, repito. Banheiros, problema com infiltração, falta de ar-condicionado, invasão ali daqueles índios com cocarda chupi e por aí vai. Foi tudo muito ruim. O barco, a dancinha da Janja e tudo muito caro. Por exemplo, essa OEI, a organização internacional que cuidou dessa infraestrutura, recebeu R$500 bilhão sem licitação. Isso será investigado pelo Tribunal de Contas da União. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando um líder dessa estatura, como esse alemão, fala, nós queríamos sair logo de lá, desse lugar, daquele lugar. Essa é a expressão. Só a legenda, só a fala dele, que rodou o mundo, já fala por si só. A gente não precisa nem ir além em relação a tudo isso. Só a fala dele já deixou tudo muito claro, Paula. Foi, de fato, uma vergonha. Deixa eu aproveitar para exibir a capa, porque é a reportagem de capa desta semana, o Silvio bem lembrou, assinada pelo Carlo Cauti, a Sara Pérez também. O fiasco está então na tela para quem nos acompanha. Especial exclusivo, aliás, para quem é assinante da Revista Oeste, mas o Cauti faz uma descrição da semana que ele passou lá em Belém do Pará. Agora é forte essa declaração do primeiro-ministro, hein, Ana? A pergunta foi a seguinte: quem de vocês gostaria de ficar aqui, falando do Brasil? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Olha, mais claro objetivo eu não imaginaria. Daquele lugar, né? Já dá a conotação exata do que foi essa feira, né? Como o Cauti muito bem colocou, daquele lugar. Agora, acho que a gente pode resumir como o segundo 7-1, né? Tá aí. E aí, Augusto Nunes? Não adianta o Lula, de novo, reaparecer com aquelas bravatas, né? Que é como uma das mais recentes, faremos a maior COP da história. Não adianta, a realidade se impõe. A gente vive dizendo, não adianta brigar com os fatos. Aí, nós estamos avisando, não precisa ser profeta para fazer isso, faz o quê? Faz um ano. Nós estamos dizendo, não vai dar certo, não há rede hoteleira, não há infraestrutura, é uma cidade sem saneamento básico. Aquilo ali é o esconderijo dos Barbalho. A única coisa que aconteceu lá para festejar foi o casamento do velho Barbalho, né, que aos 80 aí casou outra vez, aproveitando a COP, com dinheiro nosso. Não tenha dúvida. Ele fez tudo com o dinheiro nosso. Os Barbalho começaram na oposição. Eram do velho MDB. Aí descobriram o lado mais fácil para roubar e foram onde continuam. Tem um filho ministro, outro governador.
E eles falam, foram bem educados, os filhos, parece que eles estão falando diretamente de Princeton, coisa desse tipo. Então ali, naquela cidade, na casa deles tem esgoto, tem água, tem ar-condicionado. Para eles foi uma beleza. Agora, esse alemão, pela objetividade, aí merece os parabéns. Sim. É sair de lá mesmo. É sair disso. Eu conversei com várias pessoas que não são jornalistas, dizendo, isso aqui é um horror. Você não consegue um ambiente para ficar trabalhando. Não tem internet, não tem água, não tem lugar. Está ocupada. Aí, de repente, aparece a Greta, que é para deixar a coisa desastrosa. Né? Aparece os visitantes. Aparece o Boulos, para dizer que vai ser um espetáculo. Aparece aquele desfile de jeito fantasiado de bicho que não existe na Amazônia, tal. Quer dizer, fizemos um papel ridículo com a colaboração indispensável dos ladrões que lucraram mais uma vez. E além de traumatizar os jornalistas alemães, o Brasil não conseguiu um tostão aí da Alemanha para esse fundo, florestas para sempre. Imagina só, o Brasil inventou de fazer Olimpíada, Copa do Mundo, com a alegação de que isso traria um legado ao país. Sim. Bom, o legado foi de roubalheira, porque boa parte das estruturas não funciona até hoje. Alguns estádios não deveriam existir em alguns estados brasileiros porque eles não fazem sentido lá. Enfim, é toda essa coisa toda. Imagina um alemão agora. A Alemanha está em crise, tá? A Alemanha tem que cuidar de uma série de problemas internos. Diz assim, eu vou doar para um país que prometeu para o próprio povo dele que faria da Copa do Mundo e das Olimpíadas e dos Jogos Pan-Americanos que antecederam tudo isso daí, né? Que seriam exatamente os motores de uma recuperação do país. Aí ele vai para um lugar que não tem esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Quando ele fala voltar daquele lugar, ele não está se referindo só à falta de ar-condicionado. Ele não chegaria a esse ponto. É difícil, a internet não funciona. Isso é o que atrapalhou o operacional. Ele andou pela realidade que o povo de Belém anda todo dia. Pela falta de saneamento básico, serviço básico de saneamento, em que as pessoas estão sujeitas e a todo tipo de doença. É claro que ele não quer ver aquilo. Imagina... Se ele tem para onde ir, ele voltou para a Alemanha, perguntou para os jornalistas, vocês querem voltar? Tem um amigo meu que é jornalista, não vou citar o nome dele, que ele tem uma boa diretriz para as viagens dele. Então, eu vou dizer aqui, todo mundo vai entender. Ele fala assim, eu não vou para lugar nenhum onde não haja uma hidra para apertar. É isso aí que o cara diz. Isso foi Belém. Isso foi Belém, uma cidade sem uma hidra para apertar, é isso aí. Ou seja, né, é o que está por trás de qualquer cidade que não tem serviço de esgoto, meu Deus. É isso. Não tinha hotel, não tinha água. O nosso Caute voltou mais magro de lá, só no suor. Ele ainda manteve o paletó. No último dia, ele abriu mão do paletó. No último dia. Também porque o paletó se recusou a sair, né? Porque não dava mais. Agora, é possível fazer alguma coisa decente num lugar assim? Não, só para roubar. Imagina lá o chanceler alemão, ele olha para aquilo, vê a Janja dançando num iate de luxo ao lado do Lula. A mesma dança. Exato. Anda por lugar sem saneamento. Ele fala, eu vou doar o dinheiro do alemão assim tão facilmente, isso aí. Do pagador de impostos da Alemanha, para um lugar em que o presidente faz festa, num lugar em que as pessoas não têm saneamento básico. Pega o pragmatismo alemão, o cerne do pensamento alemão. Óbvio que não, mas está certo ele. Lamentavelmente, a gente vai perder um recurso que provavelmente ia ser mal utilizado. Mas essa é a imagem. Deixa eu registrar aqui nossa audiência, mais de 87 mil telas acompanhando Sem Filtro nesta segunda-feira. Vou pedir um like para você que está acompanhando e também para você se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que acompanha o Sem Filtro, mas ainda não é inscrito. Importante para a gente, somos mais de 3.370.000
1000 inscritos no canal da Oeste. Daqui a pouquinho a gente chega com o Oeste TV, vai ser um outro patamar, mas é importante a gente seguir crescendo aqui no nosso canal. Então, você que está chegando agora, que está conhecendo a nossa programação, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, interagir com a plataforma, que é bem importante para a gente seguir aqui crescendo, para que o YouTube também recomende o nosso conteúdo para outras pessoas que, porventura, ainda não conheçam a Revista Oeste. Augusto Nunes está me olhando? Não, só queria completar o seguinte, antes que comecem os oportunistas, eu já ouvi um vereador falando isso, não venham falar mal de Belém, não critiquem, não venham com essa conversinha fiada, não. Nós estamos falando em defesa do povo de Belém. O povo de Belém é que é o grande prejudicado, porque gastaram o dinheiro que deveria ser investido nas carências locais, né, para que elas acabem, deixaram esse dinheiro para roubar. É a mesma turma. E já começa o falso patriotismo. É isso. Belém, todos nós sabemos as belezas que tem no Pará, todo mundo aqui sabe do potencial que tem o Pará, mas não é organizando COP desse tipo que o Pará vai ter o destino que merece. Precisa trocar de organizadores aí, de políticos. Brasil leva um esculacho da Alemanha por causa da COP30. Que vergonha! É o novo 7-1 da Alemanha contra o Brasil. É simplesmente brutal. Então para tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é breaking news. Acabou de acontecer e está explodindo nas redes sociais. Lula conseguiu humilhar o Brasil inteiro na frente de todo mundo. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender em 2 pontos como que Lula conseguiu essa proeza e vai se sentir junto comigo envergonhado pelo presidente que nós temos. Simplesmente foi publicado um vídeo na tarde de hoje do chanceler alemão, o Friedrich Merz, relatando a impressão maravilhosa que ele ficou no Brasil depois de ele voltar para a Alemanha da COP30 em Belém. Confere comigo aqui o que o chefe do governo alemão disse com as próprias palavras dele, porque você tem que ver e ouvir com seus olhos e ouvidos. Olha aí. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Meine Damen und Herren. Pessoal, misericórdia, gente. O que é isso? Eu vou repetir o que ele disse aqui porque eu anotei, porque eu sei que a legenda tá pequena. Eu anotei aqui para ler para você, ó. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil, dos alemães. Quem de vocês gostaria de ficar aqui? E aí ele mesmo responde. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Só que você pode pensar, Deltan, ele disse isso porque eles estavam com saudade de casa, da Alemanha. Mas olha aqui o que ele diz no final do vídeo, eu anotei também para ler, ó. Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha na noite de sexta para sábado, principalmente por termos saído daquele lugar onde nós estávamos. Gente, isso aqui é uma vergonha internacional. É um novo 7-1 da Alemanha contra o Brasil. A Alemanha simplesmente deu um esculacho no Brasil. E eu vou falar para você o porquê. Não é por causa da Amazônia, nem é por causa do povo brasileiro, nem é um reflexo do Brasil como país ou como povo. É por causa de Lula. O Merz, ele disse em público e que todos os líderes mundiais falaram em privado da COP30. Foi por causa da má gestão, da incompetência, do jeitinho brasileiro tentando resolver tudo ali de última hora, da mania de levar vantagem em cima dos outros, do desastre anunciado que foi a COP30. Eu nunca vi um chefe de governo estrangeiro falar nesses termos sobre uma cidade brasileira e sobre o Brasil. Mas por que será que ele colocou esses termos, hein? Por que será que ele não gostou da COP30? Olha, essas perguntas eu vou te responder logo depois de você ficar aqui, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para você não perder mais nada por aqui. E aí nós vamos voltar para as perguntas. Será que o chanceler alemão, a comitiva dele, os jornalistas, todos odeiam Belém, a Amazônia, o Brasil? Gente, confere aqui uma coisa, ó. Vejam aí Belém, ó. A nossa cidade de Belém é linda. Veja essas fotos aqui da cidade que eu vou mostrar brevemente para você, ó. O problema claramente não é com Belém. Com todo respeito à Alemanha do nosso amigo Merz, mas Belém é muito mais bonita, ou então tão bonita quanto muitas outras cidades da Alemanha e do mundo.
O norte do Brasil é uma região linda, é cheia de cultura, é cheia de história, é cheia de vida. O problema, olha, não é a paisagem. O problema é onde o Merz estava em Belém. É essa COP30. É como ela foi mal organizada, mal gerida, mal preparada, que parecia aí um descaso com os líderes estrangeiros. Gente, olha isso aqui, me diz se você fosse estrangeiro, se você tivesse vindo para o Brasil de fora, se você não ia ficar desesperado de voltar para casa também, ó. Olha aí, ó. Acabou a água no primeiro dia do evento, gente. Água! Acabou a água do primeiro dia. Ah, Deltan, isso aí é detalhe, isso aí foi resolvido facilmente, foi uma coisa que em qualquer lugar do mundo pode acontecer. Então, gente, por que aconteceu a mesma coisa? Faltou água no segundo dia também. E na falta de água, tome o quê? Spray de pimenta. Galera, em determinado dia do evento teve uma invasão de militantes de esquerda e indígenas que fizeram a maior confusão e até deixaram seguranças feridos. Então, sem falar no alto preço das hospedagens, sem falar de tudo mais, deixa eu desligar aqui meu celular, que tá aqui, até ele tá desesperado aqui com como foi a COP30 e com esse 7-1 que a gente tá tomando. Então, sem falar do preço das hospedagens, os preços caríssimos dos produtos, de tudo mais de errado que deu nessa COP, chovendo dentro das áreas internas lá do evento, que a gente já comentou aqui no canal, é claro que diante de toda essa falta de organização, diante dessa verdadeira baderna, dessa lambança, é claro que o cara ia ficar traumatizado, ia ficar assustado com esse país, não é? Gente, isso se resolve com políticos que saibam, no mínimo, organizar um evento internacional que consiga projetar uma boa imagem do Brasil lá fora. Ah, mas a gente vê que isso claramente não é o caso do presidente Lula, não é? E agora eu quero ouvir a sua opinião. O esculacho da Alemanha no Brasil foi merecido ou foi indevido? Conta aí pra mim nos comentários e eu aguardo você no próximo vídeo. Em junho desse ano, a Janja, a primeira-dama do Brasil, fez uma viagem muito, mas muito importante mesmo no combate à fome, à pobreza, à desigualdade no mundo. Janja fez um sacrifício que será lembrado para sempre na história do Brasil. Ela foi a Paris para participar de um desfile de moda com a Brigitte Macron. Janja e Brigitte Macron vão ao desfile de brasileiras em Paris. Evento com marcas de 5 estilistas brasileiras é organizado pela Apex Brasil, ligado ao Geraldo Alckmin, e será nessa quarta-feira, 4 de junho, no Café de l'Homme. Bom, o Brasil obviamente ficou indignado. Eu fiquei puto com essa história, porque assim, Janja gastando o nosso dinheiro para ir para Paris, para ver um desfile de moda. Então eu fiz um requerimento de informação a um ministério para entender qual foi o gasto dessa viagem. Essa semana passada a gente teve a resposta. O governo pagou 344 mil para evento de moda com Janja em Paris. O Ministério divulgou gastos após pedido de informação do deputado Gustavo Gayer. Então a gente, várias vezes eu já denunciei a Janja no Tribunal de Contas da União, na PGR, porque o que a Janja está fazendo é corrupção escancarada. Ela está usando o dinheiro público para fazer turismo internacional. E nesse caso, gastou 344 mil reais para ir num desfile de moda com a primeira-dama da França. E o custo total dessa palhaçada desse desfile foi de 2.153.000 reais para levar essas pessoas para fazer um desfile na França. Bom, a Janja, que está aí como epicentro da COP30, na posição de autoridade, fica aquela pergunta, né? Por que ela está nessa posição de autoridade, sendo que ela é a primeira-dama mais rejeitada na história do Brasil? Janja tem 61% de desaprovação na população brasileira. 61% dizem que não gostam da Janja e reprovam a participação dela no governo. Mesmo assim, Lula coloca ela na cadeira central na COP30, ela usa o nosso dinheiro para viajar pelo mundo, enquanto o Correios está quebrando, enquanto as empresas brasileiras estão quebrando, recorde de famílias inadimplentes, de empresas inadimplentes, a Janja pega o seu dinheiro para viajar pelo mundo. Bom, aí vem essa questão, né? Eu pedi para que o TCU investigasse essas viagens, veio o resultado. Viagens de Janja passam a ser investigadas em processo único pelo Tribunal de Contas da União.
A unificação dos casos, por que teve que unir, cara? Porque são muitos casos da Janja gastando nosso dinheiro. A unificação dos casos visa otimizar a análise e reforça debate sobre gastos com recursos públicos. O Tribunal de Contas da União decidiu unificar 2 apurações que analisam viagens realizadas pela primeira-dama, conhecida como Janja, durante o período em que acompanhava compromissos oficiais do governo federal. O objetivo é centralizar a análise e evitar duplicidade de processos. A investigação avaliam se houve uso de recursos públicos em atividades consideradas privadas ou de caráter político, que deveriam configurar irregularidade administrativa. Até agora não divulgaram, né? Então, nós estamos aí com uma primeira-dama, gente, mais rejeitada da história do nosso país, assim, de longe ela é a mais rejeitada. Nunca se teve uma primeira-dama com tanta rejeição. E nunca uma primeira-dama gastou tanto dinheiro público para viajar por aí. Agora mesmo ela está num iate, lá em Belém, enquanto a população não tem esgoto, ela foi lá participar da COP30 ficando em um iate que custou 260 milhões de reais e consome centenas e centenas de litros de diesel por dia, só para manter os geradores funcionando, para que ela possa ter o Wi-Fi dela, a energia e tomar o banho quente dela. Como que nós chegamos nesse buraco? Como que nós mudamos de Michele Bolsonaro, uma pessoa elegante, inteligente, fina, cristã, patriota, para este ser aqui? Eu não consigo entender como que a gente afundou tanto. Lembrando, Janja era amante do Lula enquanto ele era casado. Isso é o que todos falam, né? Até a imprensa fala isso. Tem até matéria sobre isso. Ela visitava Lula na cadeia. Tem um apelido pra isso? Como é que é? Eu esqueci. Tem um apelido pra quem namora a gente da cadeia, agora eu esqueci qual que é. Mas se passava por advogada pra visitar o Lula. Paz, cara, que buraco que o Brasil virou. Mas, pelo menos uma ação minha teve algum resultado, né? Escancara a podridão desse governo. 340. Você que tá endividado, você vai no supermercado, não consegue mais encher o carrinho, fique feliz. Todo o seu dinheiro de imposto, que está aumentando, né, foram 20 novos impostos até agora, 28, está sendo usado por uma causa nobre, para levar a Janja para ver um desfile de moda em Paris. Esse é o Brasil, que o amor voltou e que a democracia venceu.